Quando você começou a trabalhar com estética e como que foi a sua trajetória dentro da estética, professor? Bom, eu sou educador Certo. desde os 18 anos e trabalhei em várias instituições de ensino superior, principalmente. Ah, Em 2008 para 2009, eu fui convidado por uma instituição, que é a Universidade de Brás Cubas, para ajudar a montar o curso de Estética e Cosmética, que tinha sido indicação minha, inclusive. A partir daí que eu acabei entrando na estética. Até então nunca tinha vivenciado diretamente nada relativo à estética. E depois as outras coisas foram acontecendo, começamos a trabalhar com a graduação em estética e cosmética, na sequência a pós-graduação, tão polêmica hoje, que é a intradérmicos subcutâneos, os injetáveis estéticos. Assim, então é bem legal saber que antes de você atuar na estética, você é um educador, né? Sim. Você é de São Paulo mesmo, professor? Não, eu nasci em Minas, embora eu more aqui desde os 12 Ah, anos. então já é um paulista, Sim, né, de sim. fato. E aí, como que você na área da educação, como despertou esse interesse em estética, hum, propriamente dito? Foi alguma experiência que você teve? Como começou isso? Eu comecei exatamente quando eu tive que ajudar a montar o curso para aquela universidade. A partir daí, eu vi que era uma área fantástica, diferenciada, e eu fui me aprofundar. Então, foi a partir de 2008. E isso é muito legal, né, professor? Porque você vê que o conhecimento Sim, muda muita coisa. Foi sim, através de um trabalho que você teve que desenvolver e você foi estudar como que montava. isso. O que tinha que ter na grade curricular de um curso de Sim, estética, né? parte legal, estrutura, equipamentos, enfim, tudo que seria necessário para ter uma graduação de qualidade. E o que você acha que hoje é fundamental ter nas grades curriculares? Porque, assim, muita coisa, mas tem algumas coisas eu acho que não pode faltar. Como que você enxerga o cenário de graduações, técnicos e pós-graduações hoje dentro da área da estética, professor? Olha, eu tenho uma preocupação enorme, porque é o que mais me chama atenção. Eu viajo o Brasil de ponta a ponta direto, dificilmente eu fico uma semana inteira aqui em São Paulo. O que eu tenho percebido? A preocupação das pessoas que atuam na área da estética é muito pequena em relação à biossegurança. Então, este é o principal ponto no meu entender. Eu percebo que coisas básicas, como por exemplo, pegar um algodão ou uma agulha e descartar no lugar correto. Eu costumo dar um exemplo simples: você usa uma luva. Aquela luva normalmente vai ser descartada num recipiente comum. Se você usá-la apenas para você, se de repente você usar aquela luva e tiver contato com algum tipo de secreção, você vai descartar de uma maneira correta naquele recipiente com o saco plástico leitoso, etc, etc, etc. É incrível, Heitor. As pessoas não conhecem, não sabem isto, que é básico do básico. Aí, quando tem, por exemplo, uma visita de qualquer órgão fiscalizador, entra em desespero. Quando na prática, uma coisa simplesinha, eles abrem lá o seu lixo e veem que está tudo misturado, uma confusão. Eu imagino isso. E uma coisa assim muito importante, professor, é em relação à biossegurança, como você falou, mas isso se dá pela falta de ensino nas instituições ou você acha que é falta de interesse de fato dos profissionais? As duas coisas, infelizmente. E eu falo isso com toda a segurança porque eu dirigi várias instituições de ensino superior, conheço bem a realidade. E infelizmente o termo é esse: o aluno, ele não entende que, enquanto aluno, ele é uma espécie de futura extensão do profissional, né?
Então ele acha assim, ah, tudo bem, quando eu for atuar, aí eu resolvo isso, aí eu faço direito. Só que não é assim que acontece. As pessoas se habituam e depois deixam tudo de qualquer forma, quando profissional também. Por isso que eu disse que são as duas coisas. E isso é um ponto muito importante. E aí hoje, professor, a gente falou na apresentação que você é reconhecido como o pai do injetável e tudo mais. E eu queria entender como que iniciou essa sua luta, esse seu despertar pela realmente esse ativismo defendendo o profissional esteticista de fato a trabalhar com os procedimentos injetáveis e subcutâneos. Desde que eu comecei na estética, lá pelos idos de 2008 e 2009, eu percebi uma coisa. Diversos profissionais que não tinham ou não têm a formação específica trabalhando com estética. A partir de 2017, início de 2017, um professor atual nosso, professor Felipe Fuentes, era nosso aluno na graduação. Um dia, ele pediu para conversar comigo e falou assim, nós precisamos montar uma pós-graduação em injetáveis estéticos. Eu disse para ele, eu preciso entender, primeiro, quem somos nós, segundo, por que dessa intenção? Ele me explicou que era o sindicato, o Sindestétic, aqui de São Paulo, do qual ele fazia parte, tinha essa intenção, para atender os esteticistas. Eu pedi para verificar, pedi um tempo para verificar possível grade, abordagem, questões acadêmico-pedagógicas, científicas e principalmente a legislação. Consultando alguns advogados, todos me colocaram a mesma coisa. Não existe nenhuma proibição para a estética nem para nenhuma área. O que há é a lei do ato médico que coloca, que é exclusivo do médico, não os injetáveis, e sim os invasivos. Né? E a partir daí é que começou essa história. Eu acho que essa história é bem importante e eu queria que você pudesse, na medida do possível, professor, é claro que desmistificar um pouco isso, né? E aquela pergunta que você deve receber sempre nas redes sociais, esteticista pode ou não pode trabalhar toda hora, né, com injetável? Qual o seu posicionamento e como que funciona? Qual que é o entendimento para, de fato, simplificar na cabeça dos profissionais esteticistas? Na prática é bastante simples. E o meu posicionamento é sempre legal, a partir da lei. Então veja, eu vou pontuar algumas coisas aqui. A primeira, lá no dia 10 de julho de 2013, foi promulgada a Lei 2.842, que é a lei do ato médico, aquela que regulamentou a profissão médica. Ok? Lá no seu artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 3º, diz o seguinte, procedimento invasivo é exclusivo da classe médica e procedimento invasivo é aquele procedimento que invade, o termo é esse, invade os orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Aí a pergunta é, que procedimento injetável estético que atinge o órgão interno? Nenhum. Absolutamente nenhum. Então esse é o primeiro ponto. Considerando isso, é que não só esteticista, como todas as demais categorias da área da saúde, fazem injetáveis estéticos.